3 semanas atrás uma série que dei o título Mãos à Obra. E vem há uma passagem aqui, eu vou ler na versão livre, está bem, este ano está assim. Mas o subtítulo da mensagem de hoje é A Igreja que Deus Usa. Mas o objetivo é irmos estudando o livro de Neemias e, à medida que lemos o livro de Neemias, percebemos o contexto, vamos também aprender princípios práticos para a nossa vida. E eu não vou hoje falar do contexto do livro de Neemias. Quem não ouviu a primeira lição, nós lá na primeira lição falámos muito do contexto. Em que contexto é que aparece o livro de Neemias, o porquê, toda a história, falámos nessa primeira lição. Esdras, juntamente com Neemias, eram um mesmo livro, mais tarde foram separados, mas basicamente eles contam a história do retorno dos israelitas para Jerusalém. Eles estavam em cativeiro, vimos porquê, qual foi a razão, eles tinham desobedecido, etc. Havia uma promessa de Deus, passados 70 anos, que eles iam ser libertos e retornavam. E esse retorno é descrito aqui no livro de Esdras e no livro de Neemias. E porquê é que estamos a incluir o livro de Esdras também? Porque o primeiro, Esdras de 1 a 6, ele é liderado por um homem chamado Zorobabel para reconstruir o templo. Há muita oposição, as coisas não correm muito bem, mas aconteceu. Depois, 60 anos depois, liderado por Esdras, ele é um apaixonado pela lei, pela Torá, então ele vai explicar qual é a vontade de Deus, o que é que Deus... Mas a certa altura também se perde ali, porque Deus ensinou a nós não nos misturarmos com outros, e havia pessoas que tinham casado, o povo de Deus tinha casado com o povo que não era de Deus, até ele começa a incentivar o divórcio, não é? E a coisa não correu bem, não é? Uns obedeceram, outros não obedeceram, claro que não deviam ter obedecido, mas aquele zelo dele separem-se, esse não pertence a Deus, e causou ali uma grande confusão no seu zelo, etc. E depois então Neemias aparece para reconstruir as muralhas e há um grupo que retorna com ele também. Então Neemias é a história de um homem que ama a Deus, ama a obra de Deus e se importa com a obra de Deus. E nós vemos assim no primeiro capítulo, ele soube como é que estava Jerusalém, toda aquela destruição, tudo aquilo tinha o templo destruído, as portas destruídas, todo aquele fracasso. Ele importa-se com aquilo, ele fica incomodado com aquilo, ele ora, ele clama a Deus, ele chora, ele jejua, ele pede ajuda e ele se predispõe na presença de Deus. Senhor, eu quero ajudar, eu posso fazer alguma coisa. E ele é um copeiro do rei, então Deus fala a ele, esse sentimento de desejo de fazer alguma coisa é a vontade de Deus no seu coração de ir e fazer alguma coisa. Ele fala com o rei, Deus dá-lhe favor com o rei dá-lhe até madeira, ajuda-o para ele, e liberam para ele poder sair, se ausentar e ir lá reconstruir 1000 quilómetros de distância de onde ele estava, as muralhas. E então ele começa a viagem. Então, Neemias capítulo 2, vamos lá, versículo 11, nós acabámos no versículo 10 há 15 dias, e o versículo 11, capítulo 2, é então a chegada de Neemias a Jerusalém para começar a construir. E é a partir daqui que vamos ler. Versículo 11. 3 dias após ter chegado a Jerusalém, eu estou a ler na versão livre, diz que levantei-me de noite, chamei junto de mim alguns homens. Eu ainda não tinha contado absolutamente a ninguém os planos que Deus pusera no meu coração quanto a Jerusalém. Subi para a montada, quer dizer, lá a sua cavalgadura, e os outros seguiram-me a pé. Fomos pelo caminho da porta do vale em direção à fonte do dragão, continuando pela porta do Montouro para vermos o estado das muralhas em ruínas e as portas queimadas. Depois seguimos pela porta da fonte até ao tanque real, mas o animal não podia passar ali. Então contornámos a cidade, seguimos pelo ribeiro, sempre inspecionando as muralhas,
tornando a entrar pela porta do vale. Os administradores da cidade não souberam o que eu fiz, porque eu não tinha contado aos judeus os meus planos, nem sequer aos chefes políticos e religiosos, nem aos que trabalhavam nas obras. Pai, nesta manhã te peço, guia-me, Senhor. Fala através de mim, Senhor, aquilo que é a tua vontade, revela-nos a tua palavra, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuarmos a ler, eu não vou entrar, mas vou só citar, mas mais à frente falarei nisto. No versículo 11 começa a dizer, 3 dias após. Significa que ele chegou e nos primeiros 3 dias, diga ao irmão ao lado, ele não fez nada. Eu não vou falar acerca disto hoje, porque mais à frente vamos tocar nesse ponto. Mas o mais provável é que ele tenha descansado de uma longa viagem, 1000 quilómetros. E sabe que isso é importante, nós aprendermos a descansar. Nós vivemos numa sociedade que parece que isso não é bonito. O bonito mesmo é a gente dizer que estou cheio de trabalho, pá, não posso parar. Epá, eu estou... E parece que se alguém disser que tem férias, se alguém disser que vai parar, que preciso descansar, pá, eu não posso dar esse luxo. Então parece que isso é muito espiritual, mas tomar decisões cansado normalmente corre mal. Normalmente corre mal. Nós não somos máquinas. O próprio Deus descansou. Criou o universo e ao 7º dia descansou. Será que é porque estava cansado? Será porque o Senhor perdeu as forças? Precisava de férias? Não, para nos ensinar um princípio a cada um de nós. O princípio do descanso. O princípio de parar. Porque parar não é só não fazer nada. Parar para estar com Deus. Parar para celebrar. Parar para agradecer a Deus. Então ele, depois desses 3 dias, diz que o que é que ele faz? Ele sai de casa e Neemias vai fazer uma avaliação da situação. Ele ouviu falar o estado da cidade, mas ele quis ver com os seus olhos a realidade. Quis se aperceber de tudo o que estava a acontecer. Então ele sai para avaliar a situação, ele leva consigo poucos homens, diga ao irmão ao lado, são poucas pessoas, não é? Porque dentro do povo judeu existiam até muitos traidores, muitos estavam contra. Ele não conta os seus planos a ninguém, os planos que Deus tinha colocado no nosso coração. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 17, diz que há tempo para isto, para aquilo, para aquilo outro. E no versículo 17 diz que há tempo também para estar calado. Diga ao irmão ao lado, há tempo para estar calado. É tão sábio como o tempo de falar. É como, por exemplo, o Paulo eu ia dizer que é maestro, é músico. Não é? As pausas são tão ou mais importantes do que, como é que se diz? Do que o som. Uma música sem pausas fica baralhado. Barulho. Então, ele diz que não contou nada a ninguém. E ele sai de noite. Ou seja, ele não faz muito alarido naquilo que vai fazer. Ele vai, leva poucos com ele, se calhar leva pessoas da confiança dele, não diz o que tem no coração. Eu vim fazer acontecer. Não. E ele sai de noite. E o que é que ele encontra? Encontra tudo destruído. Ou seja, aquilo que me tinham falado é mesmo verdade, ou então ainda é pior. Não é? E este é o relato. Agora, apesar disso, Deus lhe falar ao coração, de Deus lhe ter dado a sua vontade, de ele chegar ali com um propósito, eu não sei se devo dizer desta forma, mas vocês vão me entender. Neemias não chega a Jerusalém a campeão. Sabe o que é campeão? Cheguei. A última Coca-Cola no deserto. Né? A última bolacha do pacote. Não, ele não chega assim. Ele tem uma atitude diferente. Apesar que ele sabe que Deus está no processo. Porque aquele desejo veio de Deus. A bênção veio de Deus. Se ele está ali, foi bênção de Deus. Se o rei o deixou estar ali, foi bênção de Deus. Porque foi o rei que tinha proibido
construção do templo e da cidade. Então ele tem a bênção de Deus, ele tem a bênção do rei, podíamos dizer assim, ele tem a graça sobre ele. Diga ao irmão lá, mas ele não abusa da graça. Ou seja, o que é que eu aprendo? Ele chega com humildade, discrição e prudência. O meu primeiro ponto é este. A igreja que Deus usa é uma igreja humilde, discreta e prudente. A igreja que Deus usa é uma igreja humilde, discreta e prudente. Humilde porque sabe que não tem a ver com ela. Não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Humilde porque sabemos que quem nos abençoa é Deus. Se Deus não nos abençoar, em vão trabalhamos nós. Humilde porque nós reconhecemos que a obra que temos pela frente é maior que nós mesmos. Nós necessitamos da graça de Deus, do poder de Deus. Isso é o oposto a ser orgulhoso. É o oposto a ter aquela atitude de altivez, de eu cheguei e tal, eu tenho a verdade, vocês são uma cambada de pecadores. Quer dizer, vocês não, o mundo. E olhamos para o mundo assim, tipo, as pessoas do mundo, está tudo mal, está tudo, vocês vão parar ao inferno e tal. Não, ele parece com humildade. Porque humildade, porque ele não vem para... Ele vem para quê? Servir. Ele vem para quê? Trabalhar. Ele não veio para mandar. Ele veio para trabalhar. Ele veio para ser exemplo. Ele não veio para ordenar. Vocês façam assim. Não. Ele veio para ser exemplo. Porque liderar é servir. Liderar é trabalhar. Liderar é agir. E essa igreja é uma igreja discreta. Discreta porquê? Porque o propósito não é atrair atenção para nós, o propósito é atrair atenção para Cristo. A glória de Deus. Importa que nós diminuamos para que Jesus cresça em cada um de nós. Quando eu olho para Jesus, apesar de todas aquelas multidões, ele era discreto. Porque não é fácil ser discreto fazer o que Jesus fez. Né? Transformar água em vinho, né? De repente, quando toda a gente já está com os copos, né? Lá numa festa, transformar água em vinho e continuar a tentar ser discreto não é fácil, né? Os cegos começarem a ver, os paralíticos começarem a andar e continuar a ser discreto não é fácil, mas ele manteve essa descrição. Ele ia para lá para os desertos, ele dizia às pessoas, tal, sei o quê, olha, deixa-me tirar uma selfie. Não, ele dizia assim, olha, vai e adora, Senhor. Olha, não digas a ninguém. Ele fez a obra de Deus. Era uma pessoa discreta. O propósito não é atrair atenção para nós. O propósito é a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. Sim, também devemos dar as boas notícias, sim, porque no meio do mundo de más notícias, é bom que a igreja dê boas notícias. Que há curas, que há milagres, que há coisas boas também a acontecer no nosso mundo. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E eu vejo uma igreja que Deus usa, uma igreja prudente, alguém que demonstra ou age com paciência, ponderação e calma. Trata-se de uma virtude de agir de forma justa e ponderada. É nós percebemos quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo não é o mundo. Ontem, numa conferência com o pastor Carlito Paes, ele dizia a verdade, há pessoas que ganham os argumentos, mas perdem as pessoas. E nós às vezes queremos ganhar os argumentos, perdemos as pessoas. E Jesus não morreu na cruz pelos argumentos, Jesus morreu na cruz pelas pessoas. Às vezes há muita falta de cuidado, por exemplo, nas redes sociais, quando nós somos filhos de Deus e só se envolvemos em polémica, em bota abaixo, e... tudo que é polémica ele está envolvido. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Ele chega a uma empresa pela primeira vez, ele está agora a começar e já entra armado em campeão. E depois vem dizer, pastor, há perseguição. Não há perseguição, há falta de sabedoria da tua parte. O David matou o Golias, foi chamado pelo
o Saul para dirigir a guarda. Só o que é que diz lá? Que ele se fazia conduzir com prudência, com respeito pelas pessoas que lá estavam, com respeito pelos mais... Ele era um miúdo, ganhou o Golias, mas agora precisava ganhar o respeito das pessoas. Às vezes há pessoal que não entende isso. Eles podem ter ganho o curso, ganho isto, ganho aquilo, ok, mas precisam ganhar o respeito das pessoas. Precisam conquistar. E isso acontece, digo ao irmão lado, com humildade. Nós, igreja, a mesma coisa. Ai, temos o Rei dos Reis, temos autoridade em Cristo Jesus. Sim, isso tudo é verdade, mas precisamos ganhar o respeito das pessoas. Digo ao irmão lado, humildade. Se nos fazem mal, o que é que Jesus nos ensina? Fazer bem. Um dia alguém à porta de uma igreja, alguém fez lá um presente. Estão a perceber o que eu disse? Uma coisa mesmo má. E pastor, vem fazer o que é que a gente faz? Simples. O que é que a gente faz? Limpa. Tão simples. Mas nada. Limpa, cara alegre e ama essas pessoas. Pelo menos é o que eu vejo Jesus nos ensinar a fazer. Jesus nos ensinou, e vamos fazer, e um baixo assinado, e que também não podem, e que também... Eu não vejo isso em Jesus. Jesus diz que foi para a cruz como uma ovelha que vai para o matadouro mudo. E nós fazemos tanto alarido às vezes, tanto barulho, e tão pouco amor, e tão pouco de Jesus. O que é que eu vejo neste homem? Humildade, discreto e prudência. Mateus 10, vou só citar, envia-os no meio, como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E também o Colossenses 4, 5 e 6, versão o livro, conduzem sempre com sabedoria em relação aos descrentes, procurando aproveitar o tempo, aquilo que disserem seja agradável, como temperado com sal, para saberem responder a cada um. Versículo 17, Neemias, vamos lá continuar a ler o Neemias. Versículo 17, mas depois disse-lhe, ou seja, viu tudo aquilo, chamou os irmãos e disse assim, sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade. Toda em ruínas, com as suas portas queimadas, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair deste opróbrio em que nos encontramos. E prossegui, falando-os do desejo que tinha, que Deus me tinha dado, da conversa que tive com o soberano da Pérsia, dos planos com os quais ele tinha concordado, e a sua resposta unânime foi esta: ótimo, vamos reconstruir a muralha. E olha o que diz aí, e metemos mãos à obra. É daqui que vem o título. E metemos mãos à obra. Ele chega e diz assim, olha, isto é uma miséria. Fracassamos. Está tudo destruído. Esta é a nossa realidade. A seguir ele diz assim, mas nós vamos reconstruir isto. Nós vamos nos erguer. Deus é maior que as dificuldades. Agora, eu não vou fazer isto sozinho. Somos nós que vamos fazer. É um número muito pequeno para fazer alguma coisa de grande. E o Carneiro de Paz diz que se nós estamos a fazer uma obra que se conseguimos fazê-la sozinha é porque ela é pequena. Porque para fazer alguma coisa grande precisamos de fazer com outros. Neemias percebe o caos, percebe a realidade e ele age. A igreja que Deus usa, em segundo lugar, é uma igreja corajosa. Diga ao irmão ao lado, corajosa. Corajosa. Primeiro, coragem para assumir a realidade. Coragem para nós assumirmos a nossa realidade. Se é fracasso, é fracasso. Se é dificuldade, é dificuldade. Se é ruínas, é ruínas. Coragem para reconhecer os dias maus que vêm sobre as nossas vidas. E porquê? Porque muitos influenciados por uma interpretação errada das Escrituras, eles creem que os crentes não passam necessidades. Eles creem que os crentes não têm dias maus. Eles creem que os crentes não ficam doentes. E isso é uma interpretação errada das Escrituras. Nós precisamos ter coragem para aceitar a realidade. Esta é a nossa realidade. Estamos doentes. Esta é a nossa realidade. Estou a passar por uma fase difícil. Esta é a nossa realidade. Estou a passar por um tempo de dificuldade. Esta é a nossa realidade. E não. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aleluia. Não. Para nós sairmos de um lugar para outro, nós precisamos estar bem conscientes qual é o lugar onde nós estamos.
Qual é o lugar onde nós estamos? Este é o lugar. Esta é a necessidade. Há pessoas que passaram por um tempo de dificuldade e de tragédia e estavam aqui e hoje estão aqui. Mas tendem a pensar e a viver como se estivessem aqui. E se tu ganhavas 5 e agora ganhas 3 e continuas com um orçamento de 5, tu vais continuar ainda de mal a pior. E não é o diabo, és tu. Porquê? Porque não admitiste a realidade. A tua realidade já não é 5, a tua realidade é 2, ou é 3, ou é 1, ou é nada. E é a partir daqui que eu tenho que começar a construir. Porque eu não estou ali. Então é preciso ter coragem para admitir. Não. Sofremos. Perdemos. Estamos em baixo. É preciso ter coragem. A igreja que Deus usa é uma igreja corajosa. Agora, em segundo lugar, coragem para não nos conformarmos com a realidade. A mesma coragem que é preciso para reconhecer esta é a minha realidade. É a mesma coragem que é preciso dizer assim, não, é a minha realidade agora, mas eu não me vou conformar, porque Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que é o Senhor da minha vida, Ele tem poder para me tirar daqui e transformar esta realidade noutra realidade. E às vezes, se vocês forem como eu, nós, seres humanos, temos a tendência de nós nos acomodarmos às circunstâncias. Nós somos um ser muito fácil de adaptação. E apesar de muitas dessas coisas serem verdade, mas às vezes é o diabo a nos trazer mediocridade à nossa cabeça para nós continuarmos a viver dessa forma. Foi isso que Davi tentou fazer diferente a eles. Não, ele é gigante, ok, mas ele é um incircunciso. Por que eu disse que é incircunciso? O que é isso? Ele não tem aliança com Deus. Nós somos o povo de Deus, temos aliança com Deus. Esta é a nossa realidade, mas não tem que ser o nosso futuro. Deus pode mudar o nosso futuro. É o presente hoje, mas vamos confiar em Deus. Vamos ter a coragem de crer, de acreditar que apesar de ser o presente, não será o lugar onde nós vamos estender a nossa habitação, porque Deus vai nos ajudar a sair daqui e a conquistar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Há mais de Deus para a tua vida. Diga lá ao irmão lado, há mais de Deus para a tua vida. Maior é aquele que está em nós. Coragem para aceitar a realidade, mas coragem para não nos conformarmos com esta realidade. Terceiro, coragem para crer que Deus nos pode usar, apesar do nosso sofrimento. Irmãos, Deus não despreza as nossas lágrimas. Deus não despreza as nossas fraquezas. Deus não despreza as nossas derrotas. Onde eu quero chegar é que precisamos ter coragem, que apesar da minha fragilidade, Deus pode usar a minha fragilidade para a sua glória. Deus pode usar as minhas lágrimas para a sua glória. Deus pode usar o meu fracasso para a sua glória. Deus pode usar a minha incapacidade para a sua glória. Deus pode te usar apesar da tua dor. Deus pode te usar, apesar do teu sofrimento. Que o diabo tente nos dizer isto. Não, como é que tu podes ser usado por Deus? Olha para a tua vida. Sim, não, eu não posso. Não, Deus é bom, Deus é grande. Sim, isso é lá, mas aqui não. Não, Deus pode nos usar. Porque não tem a ver conosco. Tem a ver com Ele. Eu só preciso mudar aqui. Não tem a ver com a minha capacidade. Não, Deus, eu sou imperfeito. É 100% de verdade. Eu estou frágil, 100% de verdade. O que é que Deus disse quando o apóstolo Paulo pediu para tirar aquele espinho da carne? A minha graça. Não, mas isto sem o espinho é melhor. A minha graça te basta. Ou seja, mesmo com o espinho eu posso te usar. Mesmo com a dor eu posso te usar. Mesmo no meio do sofrimento eu posso te usar. Mesmo no meio do caos eu posso te usar. Precisamos ter coragem para crer nisso. O mundo que nós vivemos é um mundo de lágrimas. Sabe quando é que vai deixar de haver lágrimas? Só Apocalipse 21, 4 diz, olha, limpará dos seus rostos toda a lágrima e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso pertence para sempre ao passado. E está a falar do quê? Quando nós vivemos eternamente com Cristo. Até lá. O choro faz parte. O sofrimento faz parte.
E muitas coisas faz parte da nossa fragilidade. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, que eu venci o mundo. Quarto, coragem para agir numa obra que é muito maior do que nós. É preciso ter coragem. Quando nós olhamos, não, mas isto é bem maior que nós. Sim, por isso é que é preciso coragem. Que não vai ser na minha força. 1 Coríntios 15, 58. Assim, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes, trabalhando com entusiasmo na obra do Senhor, pois sabem que nada do que fizerem para Deus será em vão. O tempo que estamos a viver, irmãos, no nosso mundo, exige uma igreja corajosa. Diga, irmão, lá, temos que ser uma igreja corajosa. Olha, coragem para não negociar os princípios da palavra de Deus. Porque somos logo rotulados como retrógradas. Pá, nem parece... Vocês nunca ouviram isso, mas eu já. E vocês também. Nem parece um rapaz deste tempo, pá. Parece um velho, passar lá dos anos passados. Já me disseram isso. Tem a ver com princípios. Precisamos ter coragem. Coragem para continuar a pregar o Evangelho mesmo quando a palavra é distorcida. Coragem para continuar a pregar o Evangelho mesmo quando nós somos rejeitados. Sim, porque hoje ser pastor ou ser isto ou aquilo parece que é símbolo de ser malandro, ser vigarista ou isto ou aquilo. E é verdade que há gente errada que está aí, sim. E muitas vezes, ou no passado, eu já tive vergonha até que um dia fez clique aqui na minha cabeça. Não. Para distinguir entre os bons e os maus, os bons não têm que desistir. Têm que permanecer, ser fiéis, fazerem-se aparecer para as pessoas distinguir o que é correto e o que é errado. Entre o que é falso e o que é verdadeiro. Então nós não precisamos, não temos que nos encolher, ter vergonha e dizer, não. Há gente que é um mau testemunho, sim, mas também há gente que tem um bom testemunho. Há gente que ama a Deus, toda a gente que vai lá à minha igreja, nem toda a gente é assim. Coragem. Coragem para nos posicionarmos perante os assuntos polémicos do nosso tempo. Como, por exemplo, o aborto. E muitos outros que nem vou entrar por aí. Mas precisamos de coragem. Deus usa uma igreja corajosa. Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, olha, Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo ou de timidez, mas de amor, de poder e de moderação, ou do domínio próprio. Igreja, como é que nós vamos agir diante dos problemas deste nosso mundo? Deus usa uma igreja corajosa. E por último, Neemias capítulo 2, verso 19. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe, souberam desta decisão, troçaram de nós e advertiram-nos, que é isso que vocês querem fazer? Querem revoltar-se contra o rei? Respondi-lhes, o Deus do céu ajudar-nos-á. Nós, os seus servos, haveremos de construir os muros. Vocês não têm nada a ver com esta obra, nem por razões de passado, nem por razões de justiça. O que é que está aqui relatado? Que houve gente que começou a gozar com eles, começou a desprezá-los e até a caluniá-los. Vocês estão-se a revoltar contra o rei. Vocês estão-se a revoltar contra o rei. Eles não sabiam que ele tinha cartas do rei para fazer isso. Não há oportunidades sem oposição. Não há. Isso não existe. Não há oportunidades sem oposição. Como é que Neemias responde à oposição? Porque isso revela aonde está o nosso coração. Noutras lições à frente eu vou me deter um pouco mais a falar sobre a oposição. Mas hoje eu quero me deter um bocadinho a analisarmos a resposta à oposição. Não na oposição em si. Para quem vocês pensam que são? Pronto, sim. Vamos sempre ter oposição. Vamos sempre ter perseguição. Vamos ter sempre escárnio. Isso é ponto assente. Agora, qual foi a resposta de Neemias? Está no versículo 20. O Deus do céu a ajudar-nos-á. Nós, os seus servos, haveremos de construir os muros. Neemias não respondeu assim. Eu tenho uma boa equipa. Ele não respondeu assim. Eu tenho um plano. Vocês não sabem, mas eu tenho um plano.
Vocês estão para aí a falar, mas eu já analisei a situação. Eu não sou um novato. Falando em novato, às vezes é pena, nós devíamos ser mais novatos. Porque quando a gente somos mais novatos, dependemos mais de Deus. Porque sabemos que não sabemos. Vocês olhem as grandes coisas, quem é que Deus usou? Os miúdos. Os sem experiência. A minha maneira de liderar, não, tem que mandar uma pessoa com experiência. Mas Deus mandou uma pessoa sem experiência. O que é que Ele mandou contra o Golias? Uma pessoa sem experiência. Quando a gente não tem experiência, a gente depende de quem? Deus. Quando a gente tem experiência, às vezes podemos correr o risco de depender de quem? Da nossa experiência. Ele não disse assim, já analisei a situação, tenho uma boa equipa, já fiz um plano, não cheguei aqui ontem, está tudo pensado. E mais, tenho autorização do rei. O que é que tu pensas aí? Mais, o rei até pagou, porque ele deu uma madeira. Mas o rei deu-me cartas. O que é que tu pensas? Que eu vim para aqui e meu nome ou quê? Eles ameaçaram com o rei. Mas ele respondeu com o rei dos reis. Eu fiz um plano, mas a minha confiança não está no plano. Eu fiz o meu trabalho de casa. Temos que o fazer. Mas a minha confiança não está no trabalho de casa. Eu sou diligente, sou isto, sou aquilo, sou humilde, sou isto, tudo que nós já vimos, mas a minha confiança não está nada disso. A minha confiança não está na minha mão. A minha confiança não está no meu braço. A minha confiança não está na minha capacidade. A minha confiança está no Senhor. Aquele que começou a boa obra, Ele a terminará. A igreja que Deus usa é uma igreja que confia em Deus e não em si mesma. Confia em Deus. É a igreja que Deus usa. A igreja que Deus usa não é a igreja que confia nas suas próprias capacidades. A igreja que Deus usa não é a igreja que confia nos seus próprios talentos. A igreja que Deus usa não é a igreja que confia nas suas próprias obras. Nós, sem querermos, irmãos, eu estou a falar por mim, nós confiamos em nós mesmos. Se a gente tivesse pessoas como eles têm, a gente também fazia. O que é que eu estou a confiar? Espera lá. Deus pode trazer quem Ele quiser? Eu não. Onde é que eu tenho que mudar? É aqui. Eu não estou a falar para vocês, estou a falar para mim. Onde é que eu tenho que mudar? Aqui. Na minha cabecinha. Porque a minha cabecinha, como ser humano, os meus pensamentos tendem a nós. Sim, é Deus, a gente sabe que é Deus, mas lá vem a incredulidade. Deus pode trazer para a figueira que Ele quiser. Ele é Deus. Deus pode trazer o dinheiro que Ele quiser, Ele é Deus. Ele é o dono do ouro, todo o ouro e toda a prata. Este homem, que tinha um plano, que tinha o favor do rei, tinha tudo, mas ele diz, não, é Deus, é Deus quem nos vai abençoar. Irmãos, vamos olhar para o mundo desta forma. Aquela pessoa nunca, poxa, ele diz todos os nomes da igreja, ele nunca se converte. Não somos nós, diga, irmão lá, é Deus. O Saulo mandava matar os cristãos. Será que é a gente mais difícil, como o pastor Paulo hoje falou, os muçulmanos? Mas não somos nós. Eu não tenho que convencer, tu também não. Por isso é que eu digo, vamos orar. É Deus. É Deus que vai fazer crescer. O sonho é dele, a vontade é dele, o propósito é dele, é tudo dele. Isto não é sobre mim, nem sobre ti, nem é sobre o CCVA. É sobre Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus.
Salmo 127, versículo 1 e 2, na versão livre: se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada de vigília das sentinelas. Nada serve trabalhar desde madrugada até altas horas da noite, comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Quantas vezes nós confiamos na nossa capacidade e esquecemos que a obra é dele? Quantas vezes, irmãos? Para mim isto me abençoou tanto. A igreja que Deus usa é uma igreja que confia no Deus da obra e não na obra de Deus. É no Deus da obra. Então, igreja, vamos reconhecer as nossas fraquezas, vamos reconhecer as nossas incapacidades, nossas dores, sofrimentos e entregar tudo nas mãos do Senhor. Entregar tudo nas mãos dele. Às vezes pensamos erradamente que fé tem a ver com fazer. Fé tem a ver com agir. Mas o nosso agir tem que começar no descanso, naquilo que Cristo já fez por nós. Então não é a minha performance, não é a tua, é Deus. Isto me abençoou tanto. Quando começa a oposição a vir, Ele não fala dos planos que Ele tem, Ele não fala do favor do rei que Ele tem, Ele não fala das ajudas que Ele tem, da equipa que Ele tem, Ele fala do Deus a quem Ele serve. Porque se nós estamos aqui, foi Deus que nos enviou. Eu não sei o que é que está a acontecer na tua vida, mas a obra é de Deus. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos fazer o trabalho de casa, vamos nos preparar, vamos fazer isto, aquilo, tudo o que temos falado para trás. Mas se não te lembras nada do que falámos para trás, pelo menos lembra-te deste último ponto. É Deus. A igreja que Deus usa é uma igreja que confia em Deus e não nas suas capacidades. Vamos ficar de pé.